Olá, pessoas! Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal sobre o concurso unificado com questões comentadas da banca SES Gran Rio, em específico para o bloco 8. A galera aí que vai fazer principalmente para o IBGE, mas a galera aí também que vai concorrer para a FUNAI, que é a mesma prova, tá bom? Então, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito para não perder nada. Deixa seu like aí para dar aquela força e pode deixar sua dúvida nos comentários que eu também vou estar respondendo e tirando as dúvidas aí, tá? Vamos pegar aqui a primeira matéria desse primeiro vídeo, que é Realidade Brasileira, que serão 15 questões cobradas na prova, tá? E o primeiro assunto aqui é Formação do Brasil Contemporâneo, da Independência à República. Peguei aqui, selecionei uma questão aqui do IBGE e da Banca SES Gran Rio. Temos uma imagem aqui, café de Portinari. Temos um texto, vamos ler aqui. A utilização em massa do trabalho assalariado representou a primeira fase de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A formação do mercado de trabalho assalariado adquiriu um ritmo mais intenso no país, depois da falência definitiva do sistema escravista. Na análise desse processo, salta à vista o fato de que, na região de desenvolvimento mais intenso, Sudeste, praticamente até a década de 30, a mão de obra assalariada era recrutada preferencialmente entre os imigrantes, embora já houvesse, desde as últimas décadas do século XIX, um grande contingente potencial de trabalhadores assalariados constituído por brasileiros natos. Primeiro, vamos contextualizar em que momento da história do Brasil aconteceu essa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Estamos aqui falando de um Brasil monárquico pós-independência. Só para contextualizar, vamos ver aqui o que é que a questão pede. Uma explicação para a importação de imigrantes é que o contingente de trabalhadores brasileiros natos era uma reserva potencial e não real, representando um grupo com. Vamos analisar aqui cada alternativa. Letra A, ausência de hábito no trabalho agrícola. Nada a ver, não é a resposta. Letra B, incapacidade moral para o trabalho livre. Também não. Letra C, quantidade insuficiente de trabalhadores diante da expansão da cafeicultura. Essa é a resposta. Veja, essa é uma questão polêmica, só que a gente tem que se preparar, estudar e de acordo com como a banca pensa. Então, não é o que a gente acha, mas é como a banca vai cobrar, tá? Então, a banca considera a resposta aí essa letra C, quantidade insuficiente de trabalhadores diante da expansão da cafeicultura. Mas a gente sabe que a real explicação não é exatamente essa. Existia uma quantidade suficiente de trabalhadores. Porém, não existia uma quantidade suficiente diante das condições que os senhorzinhos dos cafezais queriam. Ou seja, houve uma desvalorização do trabalho dos negros. Qual eram essas condições que os senhorzinhos colocaram? Que era a baixa remuneração na lavoura. Os negros, eles trabalhavam de graça para eles eram escravizados. Então, os senhorzinhos, eles não queriam contratar os negros para pagar por algo que eles tinham de graça. Então, existe toda uma questão cultural também do sistema escravista e uma questão racial também. Eles não queriam era como se o negro tivesse algum direito naquela época, sendo que tem toda essa questão racial. Então, não tinha trabalhadores suficientes que se rebaixassem a essas condições que os senhorzinhos colocavam. Então, por isso que houve aí essa exportação aí de mão de obra, né, dos imigrantes. Então, tem toda essa questão aí do sistema escravista. Então, só que a gente tem que estudar diante do que a banca cobra. Então, repito aí, a gente tem que treinar aí de acordo com o que a banca vai pensar. Então, resposta aí, letra C, quantidade insuficiente de trabalhadores diante da expansão da cafeicultura. Próxima questão. Considere o texto abaixo para responder a questão.
Desde o início do período regencial, a burocracia governamental do Rio de Janeiro, respaldada nos interesses das elites dessa província, de São Paulo e de Minas Gerais, buscou implantar um modelo centralizador de Estado. Houve resistência armada das oligarquias regionais, sendo a mais longa e grave a da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Em 1840, porém, consolidou-se no Brasil o bloco de poder que tinha como núcleo a oligarquia enriquecida com a produção de café nas províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse setor oligárquico hegemônico aliou-se à burocracia governamental na defesa do Estado centralizado, para o qual obteve legitimidade ao colocar à frente de seu governo antecipadamente Dom Pedro II. Além da Farroupilha, diversas outras revoltas eclodiram no Brasil, principalmente entre 1835 e 1848, em oposição à centralização política que as elites do centro-sul do Império tentavam promover. Qual foi a mais importante rebelião iniciada nesse período que não se enquadra na caracterização apresentada no texto acima? Vejamos aqui. A resposta está de cara aqui, letra A. Revolta dos Malês, Bahia, 1835. Todas essas outras aí, as outras alternativas, foram revoltas contra aí as províncias centralizadas. Então, houve aí essas revoltas das oligarquias regionais. Temos aí as principais, Sabinada, que ocorreu na Bahia em 1837, Balaiada no Maranhão em 1838, Revolta dos Liberais de Minas Gerais e São Paulo em 1842 e Revolução Praieira, Pernambuco, 1848, que foi a revolta entre os liberais e conservadores em Pernambuco. E temos também a principal dela, né? Que foi a mais longa, que é a Farroupilha do Rio Grande do Sul, que ele cita aí na questão também. Então, todas essas aí foram revoltas das oligarquias regionais contra essa centralização de poder, tá? Nas elites, né, das províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram as principais. Então, houve essas revoltas aí contra essa centralização. Então, a única que não tem nada a ver com essa revolta das oligarquias regionais é a letra A, que é a Revolta dos Malês Bahia, em 1835, que foi a maior revolta de escravos da história do Brasil, que foi ocorrida em Salvador, durante o Brasil Império, mais precisamente durante o período regencial de 1831 a 1840, e foi uma rápida rebelião organizada pelos escravos de origem islâmica, os quais buscavam principalmente liberdade religiosa e contra a escravidão, mas contudo foi reprimida pelas tropas imperiais. Então, assim, mobilizou cerca de 600 escravos, convocando outros escravos e principalmente marcada pela grande adesão dos africanos muçulmanos, e acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. Então, a resposta seria aí letra A Revolta dos Malês Bahia. Todas as outras aí são revoltas das oligarquias regionais contra as províncias aí centralizadas, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Próxima questão, mais uma questão aqui da SESGran Rio. Obedecendo às mesmas razões das revoluções de 1830, crise econômica, propaganda das ideias liberais e nacionais, descontentamento da burguesia e do proletariado, as revoluções de 1848 na Europa tiveram como novidade a entrada em cena do socialismo. Era o socialismo utópico ou romântico, pregado por vários pensadores que discutiam os problemas do proletariado. No Brasil, desde o período colonial, passando pelo período joanino e pelo primeiro reinado, havia em Pernambuco uma forte tradição revolucionária. No período regencial, o clima de agitação se alastrou por todo o país e alcançou também essa província. As pequenas rebeliões que eclodiram entre 1831 e 1834 revelaram um descontentamento popular e prepararam uma revolta mais profunda. Tal movimento ocorrido em 1848 foi o último grito do liberalismo radical,
contra o domínio conservador que iria se estender por todo o Império e parte da República. Assim, a questão já entrega aqui, falando sobre Pernambuco, né? Já deu uma entregada aí da resposta. Vamos ver o que a questão pede. Qual a revolta liberal radical ocorrida em 1848 no Brasil que apresenta semelhança com as revoluções liberais que aconteceram na França e em outros locais da Europa no mesmo ano? A própria questão já diz, né? Pernambuco. Então, resta você estudar, já é uma dica importante que eu dou aí, que é a grande chance de cair alguma questão parecida com essa, que é saber o local, né, de cada revolta aí. A Revolução Praeira, que foi em Pernambuco, então você sabendo desse local, já mata a questão. Sabinada foi na Bahia, Cabanagem foi no Amazonas, Balaiada foi no Maranhão e Guerra dos Farrapos foi no Rio Grande do Sul. Então, se você souber aí o local de cada revolta, já mata a questão. E falando sobre a revolta em si, todas essas alternativas aí são revoltas que aconteceram, né, contra a centralização de poder na mão do imperador, que era o bloco de poder, como a gente falou naquela questão anterior. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, essa Revolução Praeira foram os conservadores, né, lutando, os conservadores contra os liberais, e recebeu esse nome Revolução Praeira porque o jornal, né, que era Diário Novo, que onde eles se encontravam, ficava situado na Rua da Praia. Por isso que ficou chamado assim Revolução Praeira. E foi inspirada, né, na Revolução Francesa e representou esse choque aí entre os liberais e os conservadores. Então, importante dar uma estudada aí nessas revoltas que marcou muito aí essa luta contra a centralização de poder, tá bom? Ficamos por aqui, esse vai ser o primeiro vídeo. Já se inscreve aí para não perder nada. Eu vou criar uma playlist aqui, Realidade Brasileira. Lembrando aí que serão 15 questões, então também aí é quesito de desempate. Então é bom focar também aí em Realidade Brasileira. E qualquer coisa, deixa aí seu comentário com sua dúvida que eu estarei também respondendo. Valeu, pessoas!